Fala, projetista! Muito boa noite. Sejam bem-vindos à live de número 4 aqui do nosso canal de Revit. Nessa live a gente vai falar sobre o que são projetos complementares e quais, e qual a sua importância. Nessa live a gente vai falar sobre os projetos complementares. A live passada, a live de número 3, a gente falou sobre o projeto arquitetônico. O que é o projeto arquitetônico, qual a sua finalidade, e nessa live a gente vai falar sobre projetos complementares, ou seja, a gente vai falar sobre projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto de interiores, tá? A gente vai falar sobre esses projetos. Que projetos? Que são projetos complementares ao projeto arquitetônico. Eu vou explicar o que é cada um desses projetos, por que eles são importantes, quando que a gente tem que fazer esses projetos, qual a ordem de elaboração desses projetos. Então, nessa live tem muito conteúdo bacana para você. Então, a primeira coisa que eu peço para você é que você já se inscreva no canal, que você já ative o sininho de notificação, que você já dê aquele joinha, que ajuda demais a gente, tá? Então, se você não é inscrito, já se inscreva agora mesmo. Aqui no canal a gente fala sobre Revit e projetos arquitetônicos. A gente ensina a fazer projetos arquitetônicos utilizando o Revit. Por quê? A gente entende que o Revit é a melhor ferramenta que existe hoje para desenvolvimento de projetos. Tanto projetos arquitetônicos, que é o que a gente ensina, como também para projetos complementares, tá? Então aqui no canal você aprende Revit e você aprende projetos arquitetônicos, tá? Projetos arquitetônicos no Revit, tá? Então, se você me perguntar, Gabriel, por que você vai falar sobre projetos complementares se no canal você ensina projeto arquitetônico, tá? Projetos complementares, eles estão totalmente ligados com o projeto arquitetônico. E o objetivo aqui das lives é falar sobre assuntos voltados a esse universo de projetos, tá? Sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre esse universo. Então, os nossos conteúdos, tanto do canal como das lives, é voltada para você que é estudante de engenharia, você que é estudante de arquitetura, ou você que já é formado em engenharia, arquitetura, técnico em edificações, design de interiores. Por isso que nas lives vocês vão ver assuntos voltados para esse universo de projetos arquitetônicos, universo de Revit, tá? Todo esse ramo, né, de projetos, de obras, né? É o que a gente vai falar aqui nas lives, tá bom, projetista? Então, se você tem interesse nesses assuntos, se você é estudante de arquitetura, estudante de engenharia, ou se você já é formado e quer trabalhar, quer ganhar dinheiro com projetos arquitetônicos, quer trabalhar com Revit, aqui é o canal certo. Então já se inscreva, já manda para o seu amigo que também faz faculdade com você, para o seu amigo que já é formado, já manda, que ajuda demais a gente, tá? Quero que você mande nos comentários também os assuntos das próximas lives, tá? Toda segunda-feira vai ter live aqui no canal. Semana passada não teve, não deu certo eu fazer, mas toda semana, né? Essa já é a quarta live aqui do canal. Eu quero que você mande aqui no comentário se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é técnico em edificação, se você é design de interior. Quero que você mande se você é estudante ou se você é aluno, né? Se você é estudante, aluno, ou se você já é formado nas áreas, manda aqui e manda temas que você quer ver aqui no canal, tá? Temas de lives, temas de vídeo, manda aqui pra gente, tá bom? Então, acho que é isso, tá, pessoal? Na aula de hoje, na live de hoje, a gente vai falar muito sobre projeto arquitetônico. Então, se você está nessa área, nesse ramo, não perca. Gabriel, mas eu não quero trabalhar com projetos complementares, eu quero trabalhar com projeto arquitetônico. Porque eu trabalho com projeto arquitetônico, eu não trabalho com projetos complementares. Porém, é muito importante você entender a dinâmica dos projetos complementares, né? Quando ele deve ser feito, em quais momentos, né? Quando ele é obrigatório, tá? Projeto interior é obrigatório, tem que fazer, não tem que fazer? Então, é isso que eu vou estar fazendo aqui na live de hoje, tá? Se você não acompanha a gente ainda pelo Instagram, segue a gente no Instagram. Eu vou deixar aqui o nosso Instagram aqui na descrição do vídeo, tá bom? Segue a gente no Instagram, manda aquela foto, marca a gente no Instagram, tá? Que ajuda demais a gente também, tá? Então, se você tá assistindo essa live, né, aqui pelo YouTube, tira a foto, posta lá no Instagram, marca a gente, é o mesmo arroba aqui do YouTube,
tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link, né, para você baixar o Revit, tá? Caso você queira baixar e instalar o Revit de forma gratuita, o Revit original, eu vou colocar o link aqui, é o vídeo mais assistido aqui do nosso canal até o momento, tá? Então, se você quer baixar e instalar o Revit no seu computador, clica no link da descrição do vídeo, tá? E antes, né, de eu iniciar essa aula, né, falando sobre projetos complementares, eu quero rapidamente apresentar para vocês a nossa plataforma de ensino, a nossa comunidade projetando no Revit, tá? No primeiro link da descrição do vídeo, você vai ter acesso, né, à apresentação do nosso método dos 21 passos no Revit, tá? O que é o nosso método dos 21 passos no Revit? Após anos de experiência que eu tenho com o Revit, eu desenvolvi um método que ele é dividido em 21 etapas, tá? 21 passos que vai fazer você, que nunca teve experiência com projeto arquitetônico, que nunca fez um projeto arquitetônico na vida, através desses 21 passos, através desse método, você vai conseguir fazer um projeto arquitetônico completo no Revit em menos de 2 horas, tá? Se você quer aprender esse método, quer entrar para a nossa comunidade e junto com o método receber um curso de Revit na prática e renderização no Lumion, um curso de aprovação de projetos na prefeitura, o nosso template, se você quer realmente virar um projetista arquitetônico de qualidade, ganhar dinheiro com projetos arquitetônicos, clica no link da descrição do vídeo, tá? Você entrando para a nossa comunidade, a nossa comunidade projetando no Revit, você vai ter acesso ao nosso método dos 21 passos no Revit. No método, eu ensino a fazer um projeto arquitetônico através dos 21 passos, através do método dos 21 passos. Esse método dos 21 passos ele é dividido em 3 etapas, 3 fases, tá? A planta baixa, a fase de fachada e o detalhamento, tá? Então, são 21 aulas, tá? Aqui tá 24 aulas, que eu tenho 2 aulas de apresentação e uma aula de conclusão. O restante são 21 aulas, cada aula um passo, né? Você vai aprender a nossa metodologia para poder fazer um projeto arquitetônico completo no Revit em menos de 2 horas. Você aprendendo o método, aprendendo a metodologia, você vai ter acesso aqui, né? Também, né? Você vai ter acesso tudo junto aqui, mas eu recomendo só vir para cá depois que fizer o método dos 21 passos, tá? Você também vai ter acesso ao nosso curso de Revit na prática e renderização no Lumion. Nesse curso eu vou ensinar a fazer um projeto de alto padrão no Revit com renderização do Lumion, tá? Com renderização da fachada no Lumion. Eu vou abrir aqui o projeto final, tá? Que é o projeto que eu ensino a fazer, tá? Como vocês podem ver, é o projeto completo, tá? Ó, ensino a fazer a renderização dessa fachada aqui no Lumion, tá? Projeto arquitetônico completo, tá? É uma casa de alto padrão, uma piscina de 200 metros, tá? Então você entrou para a comunidade ali, você baixou o Revit, você fez o método dos 21 passos, você vem, faz esse curso aqui também, que vai te completar, e também vai ter um curso completo de estudo preliminar e aprovação de projetos na prefeitura, tá? Nesse curso, você vai aprender todo o estudo do terreno, como estudar no terreno antes de iniciar o projeto. Você vai aprender o estudo de viabilidade financeira, o estudo de necessidades do cliente. Você vai aprender também a aprovação de projetos na prefeitura. Eu vou ensinar tudo para vocês sobre a aprovação de projetos na prefeitura nesse curso aqui, tá? Então, você clicando aqui no link da descrição do vídeo, você vai ter acesso ao nosso método. Você entrando para o nosso método, você automaticamente entra para a nossa comunidade e você vai ter acesso a tudo isso aqui, tá? Pacote de projeto pronto, modelo de contrato. Então, são vários bônus para vocês, tá bom? Então, não perca tempo, clique no link da descrição do vídeo e entre agora mesmo para a nossa comunidade projetando no Revit, tá bom, projetista? Então, voltando aqui, tá? Voltando aqui rapidamente, pessoal, a semana que vem, a nossa live de número 5, a gente vai falar justamente sobre a aprovação de projetos na prefeitura, tá? Vou falar para vocês o que é a aprovação de projetos na prefeitura, para que serve, né, essa aprovação de projetos na prefeitura, tá? Dia 18 de novembro, tá bom? E outro detalhe, aqui foi as lives que a gente fez no canal até agora, tá? Live número 1, a gente falou sobre as principais etapas do projeto arquitetônico. Live número 2, a gente falou quais caminhos seguir após a conclusão da faculdade. Então, essa live número 2, ela é bem interessante para você
que está acabando a faculdade ou recém acabou a faculdade, está com várias dúvidas, né? Qual caminho seguir, o que dá para eu fazer depois que eu acabar a faculdade, tá? Live número 3, a gente falou sobre o que é um projeto arquitetônico e qual a sua finalidade. Hoje a gente está falando sobre o que são projetos complementares e qual a sua importância. E semana que vem a gente vai falar sobre aprovação de projetos na prefeitura. Tá bom, projetista? Peço que você mande aqui na descrição do vídeo, nos comentários do vídeo, outros temas que vocês querem ter aqui no canal. Tá bom, projetista? Então, vamos lá. A gente vai iniciar aqui, né, falando sobre os projetos complementares, né? O que são projetos complementares e qual a sua importância. Eu vou abrir aqui esse mapa mental que eu vou preenchendo aqui com vocês. Vou preenchendo aqui, vou falando e vou preenchendo juntamente com vocês. Então, projetista, vamos lá. Aula passada, a live passada, foi há 2 semanas atrás, eu falei sobre projeto arquitetônico, tá? Se você não assistiu, assiste ela, tá? Uma live muito, muito importante. Eu falei o que é um projeto arquitetônico, mostrei o projeto arquitetônico na prática, o que é um projeto arquitetônico executivo, é um projeto arquitetônico que vai para a obra, tá? O projeto arquitetônico, resumindo aqui, ele é a base da construção. Então, todo mundo que vai construir, vai reformar, precisa de um projeto arquitetônico. Como eu disse na live, projeto arquitetônico é como se fosse a receita de um bolo. Imagina, você vai fazer um bolo, você tem a receita. Lá na receita você tem os ingredientes, você tem o passo a passo, você tem o tempo que aquele bolo tem que ficar na forma, assando, qual que é a temperatura. Então, você tem todo o passo a passo na receita, tá? Da mesma forma, o projeto arquitetônico ele é a receita de uma construção, ou seja, ele vai ter todas as informações arquitetônicas necessárias para a execução da obra. Porém, só a parte arquitetônica ela não é tudo, né? Então a gente precisa, dependendo do tamanho da obra, a gente precisa de outros projetos, que são os projetos complementares. Tá? Então a gente precisa desses projetos para que a obra ela seja completa, para que o pedreiro, o mestre de obra, a pessoa que estiver executando a obra, ela consiga ter todas as informações para executar a obra. Tá? Então esses projetos complementares são projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico e interiores. Tá? São os projetos que eu vou definir como complementares aqui. Tem outros, tem projeto de bombeiro, tem projeto de paisagismo, tem vários outros projetos. Porém, eu vou falar aqui desses 4, né, que são os principais aí para construções residenciais, tá? Geralmente, pessoal, para a gente deixar bem claro aqui, geralmente quando a gente tem uma construção com menos de 100 metros quadrados, o obrigatório que as prefeituras exigem para aprovar o projeto, que o CREA exige, é que tenha o projeto arquitetônico. Então, menos de 100 metros, geralmente não é obrigatório projetos complementares. Não é obrigatório projeto estrutural, não é obrigatório projeto hidráulico, não é obrigatório projeto elétrico, tá? A partir de 100 metros quadrados, algumas cidades exigem os projetos complementares para que esse projeto seja aprovado, tá? Ou se não, eles exigem pelo menos o projeto estrutural em algumas cidades. Vai variar de cidade para cidade. Tem cidade que não exige. Tem cidade que, mesmo que tenha mais de 100 metros, eles não vão exigir os projetos complementares. Então, isso varia de cidade para cidade. Eu recomendo, né, que a partir de um certo tamanho, a partir de uma certa complexidade da obra, tem obra que elas são grandes, né? Grandes, entre aspas, né? Tem obra aí, tem casa de 100, 150 metros, são casas simples, apesar de ser grande, é casa simples, não tem nenhuma dificuldade. Porém, tem projetos que são mais complexos, né? Esses projetos maiores, mais complexos, aí a gente
precisa desses projetos complementares. Por exemplo, um sobrado. Quando a gente está falando de um sobrado, a gente está falando de uma estrutura diferente de uma casa. Um sobrado ele vai 2 lajes. Ele tem um dobro de peso para a fundação do que uma casa, tá? Então, eu já falo que a partir de sobrado, menos se o sobrado tiver 80 ou 90 metros, o ideal é que seja feito o projeto estrutural do sobrado. Por quê? Porque o sobrado tem uma estrutura diferente. Então, vai do projetista, da pessoa que está fazendo o projeto, avaliar se aquela construção, se aquele projeto vai necessitar dos complementares ou não, tá? Projetos maiores, construção maiores, né, exigem projetos complementares, tá? E é isso que eu vou falar, né? Cada um dos projetos. Então, o projeto arquitetônico, ele estando feito, ele estando aprovado, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, os projetos complementares, eles só vão ser feitos depois que o projeto arquitetônico estiver 100% finalizado, tá? Não adianta iniciar um projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico, se o arquitetônico ainda não foi aprovado, se o arquitetônico ainda talvez vai mudar, talvez a gente vai mudar o arquitetônico, talvez não começa o projeto complementar, tá? Os projetos complementares, eles só podem ser iniciados após o projeto arquitetônico ter sido 100% aprovado. Aprovado pela prefeitura, aprovado pelo cliente. Ah, Gabriel, mas a prefeitura ainda não aprovou, mas ela exige os projetos complementares. Beleza, eu entendo isso. Mas o seu cliente tem que ter aprovado o projeto. Mas se o seu cliente está na dúvida, se a pessoa que vai construir está na dúvida se esse projeto arquitetônico ele realmente está bom, se ele está na dúvida se ele vai querer alterar, não faça projetos complementares até não ter a certeza de que o projeto arquitetônico já está finalizado. Porque qualquer alteração que você fizer no projeto arquitetônico é uma bola de neve. Você vai ter que alterar projeto hidráulico, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto interior. Você vai ter que alterar tudo porque você alterou o projeto arquitetônico. Então, todos os projetos complementares, eles são derivados do projeto arquitetônico, tá bom? Então, primeiro detalhe é isso. Sempre inicie os projetos complementares após o projeto arquitetônico estar concluído, tá bom? Se você trabalha com projetos arquitetônicos, assim como eu, você não precisa saber fazer projetos complementares, você pode fazer parcerias. Eu não faço projetos complementares, eu não faço projeto estrutural, eu não faço projeto hidráulico e eu não faço projeto elétrico. Eu também não faço projetos de interiores. Porém, eu tenho parcerias. Então, quando eu pego um projeto que eu vou passar um orçamento para um cliente de um projeto arquitetônico, e eu sei que esse projeto vai demandar projetos complementares, ou seja, estou fazendo um projeto de um sobrado com 500 metros quadrados. Eu sei que é um projeto complexo que vai precisar dos projetos complementares. Então, eu já tenho uma noção, eu já sei quanto os meus parceiros cobram mais ou menos por um projeto, ou eu entro em contato com eles para ter uma noção, e eu incluo no meu orçamento todos os projetos, tá? Então, você tem que entender que o seu cliente, você que trabalha com projeto arquitetônico, assim como eu, o seu cliente ele quer comodidade, tá? Ele quer comodidade na elaboração de serviço. Ele não quer te contratar para você fazer o arquitetônico, aí ele em outro escritório para o cara fazer o estrutural, ele vai em outro escritório para o cara fazer o elétrico. Não. Ele quer te contratar para você fazer todos os projetos, tá? Então, é essencial que você, se você não faça projetos arquitetônicos, que você tenha parceiros que façam, tá? Eu faço projetos complementares através de parcerias, tá? Então, eu tenho parceiros que fazem projetos complementares para mim, tá bom? Então, quando o cliente ele vem até mim, eu vejo que o projeto dele é um projeto que necessita de um projeto complementar, vai precisar dos projetos complementares, eu passo um orçamento fechado, tanto do meu serviço como dos complementares, e daí, no decorrer da elaboração, eu vou passando para os meus parceiros para estar elaborando esse projeto, tá? Então, fique bem claro na mente de vocês isso, tá? Então, você não precisa aprender a fazer todos os projetos. Eu até recomendo vocês não aprender tudo, porque quanto mais você aprende a fazer as coisas, menos você ganha dinheiro. A única coisa que eu sei fazer é projeto arquitetônico, é o que eu ensino aqui, e o restante eu faço parceria. Se você quiser aprender, ficar fazendo muito curso, faça um projeto arquitetônico.
projeto hidráulico, projeto elétrico. Cara, são muitas normas, é muito denso o conteúdo. Cara, você vai ficar só fazendo curso, não vai ganhar dinheiro com nada. Você quer trabalhar com projeto estrutural? Beleza, cara. Aprende a fazer projeto estrutural e vai falando em projeto estrutural. Você quer aprender hidráulica? Você até pode aprender hidráulica e elétrica, beleza, tá meio junto ali, ok. Mas se você quer aprender arquitetônica, estrutural, hidráulica e elétrica, cara, você não vai aprender nada e não vai ganhar dinheiro com nada, tá? Então aprenda uma coisa, faça parceria com outras coisas, né? Com os outros serviços, tá? Então eu trabalho com projeto arquitetônico e faço parcerias com os projetos complementares, com projetistas de projetos complementares. Na hora de passar um orçamento para um cliente, eu passo o orçamento fechado para que o cliente tenha a comodidade de me contratar e já estar fazendo todos os projetos da construção dele, tá bom? Então, pessoal, com o projeto arquitetônico finalizado, a gente inicia os projetos complementares. Eu recomendo que o primeiro projeto que seja feito estrutural, tá? O estrutural é um projeto de mais que vai envolver a estrutura da casa. Então, é mais fácil você mudar um cano para não mexer na estrutura do que o contrário. Então, imagina só, você fez um projeto arquitetônico e vamos supor que você começa pelo hidráulico. Aí, depois você vai fazer o estrutural, um exemplo, tá? Aí o estrutural, ele vai ficar dependendo do hidráulico, ou seja, às vezes o cara que vai fazer o estrutural, ele vai ter que mudar a estrutura, fazer talvez uma estrutura mais cara para poder não interferir no projeto hidráulico, então é muito mais complexo, né? Então, é mais fácil você fazer o estrutural e o engenheiro hidráulico e elétrico fazer o hidráulico e elétrico já sabendo como é o estrutural. Se ele precisar mudar o dele, ele muda do que mudar a estrutura. Então, depois do projeto arquitetônico, o projeto estrutural, ele é o mais importante, tá? Então, sempre recomendo, faça o arquitetônico e venha para o projeto estrutural, tá? O que é o projeto estrutural? É o de mencionamento da estrutura. Estrutura. Tá? Se eu escrever errado as palavras aqui, pessoal, vocês me perdoem. Dimensionamento é com S, né? Tá? Então, ele é o dimensionamento. Meu Deus, estou escrevendo tudo errado, cara. Dimensionamento da estrutura, tá? Então, aqui vai entrar fundação. Aqui vai entrar as vigas. Aqui vai entrar pilares. Aqui vai entrar lajes. Bom, então toda a estrutura vai ser dimensionada no projeto estrutural, tá? Então, vai ser, no projeto estrutural, vai ser o tamanho, né, da viga, o tamanho dos pilares, o tipo do concreto, a resistência do concreto, a ferragem, a bitola da ferragem, né, ferro 8, ferro 10, ferro 12, ferro 16, qual que é o espaçamento dos estribos, tá? Todo o dimensionamento da estrutura vai ser feito no projeto estrutural. Então, o objetivo do projeto estrutural é fazer o dimensionamento da estrutura. A maioria das construções aqui no Brasil, a gente trabalha com concreto armado, construções em alvenaria com concreto armado, ou seja, concreto e ferro, tá? Porém, existem construções mais de alto padrão que têm soluções alternativas, como, por exemplo, a estrutura metálica, tá? Dependendo o projeto arquitetônico, vai ter que ser feito dimensionamento em estrutura metálica. Por exemplo, se você vai fazer uma casa de alto padrão com vãos muito grandes, o concreto armado ele se torna muito caro para conseguir resistir a vãos muito grandes. Eu estou falando vãos aí de 15, 20 metros, por exemplo. Aí, a alternativa é estrutura metálica, tá? Então, isso vai depender aqui do projetista que estiver fazendo o projeto estrutural, daí que ele vai definir, tá? Por isso, pessoal, é muito importante que você, projetista, arquitetônico, você tenha noção dos projetos complementares. Porque
lá na frente vai ter decisões, né? O projetista estrutural, por exemplo, às vezes ele não vai conseguir dimensionar a estrutura em concreto armado. Por quê? Porque o projeto arquitetônico está com vãos muito grandes que ele vai ter que jogar uma estrutura metálica. Então, você, como projetista arquitetônico, você tem que ter uma noção dos projetos complementares para que você possa, na hora de projetar, você já ter a noção do que vai ser feito lá nos projetos complementares, tá bom? Então, isso é muito, muito importante mesmo, tá? Com o tempo, né, você vai ganhando essa experiência, você vai tendo essa noção, tá bom? Então, o projeto estrutural, ele vai ser feito com base no projeto arquitetônico, ok? E ele vai fazer o dimensionamento da estrutura, tá? Então, todo dimensionamento estrutural vai ser feito no projeto estrutural, tá bom? Depois do projeto estrutural, a gente vem... eu vou pular, só para dar um adendo aqui, eu vou pular o projeto de interiores, vou deixar para falar por ele por último. Porém, em alguns casos, certo, é o projeto de interiores vir depois do projeto estrutural. E eu vou explicar isso para vocês depois, tá? Espera um pouquinho aí que depois eu explico essa questão. Mas vamos lá, projeto estrutural. Depois a gente vem com o projeto hidráulico e elétrico, tá? Geralmente, eu gosto de trabalhar com um profissional, né, com um parceiro de estruturas, né, que entende de estruturas, e eu gosto de trabalhar com um parceiro que faça hidráulica e elétrica. Tem muitos profissionais aí na área que faz, né, uma pessoa só faz projeto hidráulico e elétrico, tá? Acho mais interessante trabalhar, quanto menos pessoas você conseguir trabalhar, melhor, tá? Quanto mais pessoas você vai envolvendo nos projetos, mais chance de dar erro, tá? Então, eu gosto de trabalhar com uma pessoa aqui para o estrutural, tem um parceiro meu que faz projeto estrutural para mim, e eu tenho outro parceiro que faz hidráulico e elétrico, tá bom? Então, a gente vai para o projeto hidráulico e elétrico. Vamos falar aqui só do hidráulico, né? Na realidade, é hidrossanitário, tá? Na verdade, é projeto hidrossanitário. O projeto hidrossanitário, pessoal, ele vai fazer o dimensionamento dos sistemas hidrossanitários, né? Por que hidrossanitário? Porque envolve água fria, água quente, esgoto e água pluvial. Água pluvial, beleza? Então, o projeto hidrossanitário, primeiro, ele vai fazer o dimensionamento da água fria. O que é água fria? Água fria é aquela que vem da caixa d'água, para o uso, né, nas torneiras da casa. Tá? Então, o projeto hidráulico, ele vai pegar todo o sistema, ele vai dimensionar qual que é o cano, qual que é o tamanho do cano, qual que é o caminho que o cano vai fazer desde a caixa d'água até ele chegar nos pontos. Então, por exemplo, vai ter um ponto na cozinha para pia, vai ter 3 pontos no banheiro, um ponto para pia, outro ponto para o vaso, outro ponto para o chuveiro. Se tiver banheira, vai ter um ponto para a banheira, tá bom? Então, a água fria vai fazer todo esse dimensionamento, tá? Ah, Gabriel, precisa desse projeto? Sim, se for um projeto de uma casa maior, de uma complexidade maior, você vai precisar, tá? Por exemplo, se você vai fazer um banheiro com caixa acoplada, é um tipo de cano que vai vir até a caixa acoplada. É uma altura que você vai deixar o ponto da água fria. Se você vai fazer, por exemplo, válvula hidra, já é um cano maior, tá? É um ponto diferente. Então, é nisso que vai o projeto hidrossanitário, ele vai fazer todo o dimensionamento do sistema hidrossanitário. Então, a água fria, né? Ele vai dimensionar o tamanho da caixa d'água, a quantidade de caixa d'água, tá? Tem projetos de alto padrão que às vezes a gente precisa de 3 caixas d'água na mesma casa, né? Dependendo do tamanho, dependendo da quantidade de pessoas que vai morar na casa, tá? Quando a gente fala de projetos mais complexos, por exemplo, um shopping, um prédio, tá? Esses projetos eles são muito, muito importantes mesmo para que não haja problema. Por isso que às vezes casa não é feito projeto hidrossanitário, porque é simples, né? Casa vai morar 3, 4 pessoas, né?
é um sistema simples. Agora, um prédio, por exemplo, é um sistema muito mais complexo, né? Você tem que fazer todo o dimensionamento. Eu, por exemplo, já trabalhei no prédio uma vez. Então, olha só para vocês terem noção. Para vocês terem uma noção aí da questão de pressão de água, né? O prédio, ele tinha 18 lajes de apartamento. Então, tinha o térreo, tinha a área de lazer, depois tinha mais 18 lajes com apartamento. Olha só o grau de complexidade que é um projeto desse para um prédio. Lá em cima tinha, acho que 4 caixas d'água bem grandes, não sei te falar o tamanho das caixas d'água. E assim, os primeiros cada andar tinha 4 apartamentos. Os primeiros 4 apartamentos, ele tinha um sistema independente de água, ou seja, a água ela saía da caixa d'água, ela passava por pressurizadores que aumentavam a pressão para esses 4 apartamentos de cima. Ou seja, os últimos 4 apartamentos eles têm uma pressão menor. Por quê? Porque a relação desse apartamento em relação à caixa d'água é pouca. Tá? Então, esses últimos 4 apartamentos passavam por um sistema de pressurização de água, ou seja, passava por um pressurizador que aumentava a pressão da água para chegar nos apartamentos. O penúltimo apartamento até o 8º, se eu não me engano, ele vinha por gravidade normal, ou seja, ele saía da caixa d'água e descia por gravidade. Porém, do apartamento número, eu não sei ao certo, mas do apartamento 8 do andar 8 até o andar 1º de apartamentos, a pressão já é muito grande. Ou seja, a água ela começa a descer lá de cima, ela começa a dar uma pressão muito grande nas torneiras. Então, o que acontecia? Era outro sistema que vinha até o térreo, passava por um sistema que tirava a pressão da água e ele voltava para esses apartamentos com uma pressão reduzida. Olha só que complexo, né? O apartamento lá de cima tinha que aumentar a pressão. Os do meio vinha por gravidade, os de baixo tinham que diminuir a pressão. Então, quando a gente fala de projeto hidrossanitário, quando é casa é simples, quando é um projeto de uma casa é simples. Porém, quando a gente está falando de um prédio, de um shopping, a gente está falando de um sistema muito mais complexo, tá bom? Então aqui a gente tem água fria, água quente, como o próprio nome diz, é água quente. Geralmente casas de alto padrão, é feito sistemas de água quente, sistemas de boiler, aí tem um sistema de boiler, tem um sistema a gás, então tem vários sistemas de água quente, tá bom? Então ele entra nesse projeto hidrossanitário, tá? Então entra nesse projeto hidrossanitário, o sistema de água quente, tá bom? Sistema de esgoto, o esgoto é a parte que depois que você usa a água, tá? Então a água quente, a água fria, a água que vem para você usar. A partir do momento que você usa, ela vai para o esgoto, tá bom? Então, no projeto hidrossanitário vai ser feito todo o dimensionamento do esgoto, tá? Tem cidades que tem rede de esgoto, ou seja, esse esgoto ele vai para um sistema de coleta da cidade, tá? Tem cidades que não tem, vai ter fossa séptica. Aí tem que entrar nesse projeto também, o projeto da fossa séptica e sumidouro, tá bom? Então, pode ver que o projeto hidrossanitário ele é um projeto complexo. Quando a gente fala vou voltar a repetir, quando a gente fala de uma casa, talvez é simples. Quando a gente fala de um prédio, algo maior, já vai ficando mais complexo, tá bom? E, como eu disse, esgoto, quando não tem sistema de esgoto na região, é feito o sistema de fossa séptica, tá bom? E também tem água pluvial. Água pluvial é as águas da chuva. Então, no projeto hidrossanitário, também entra a tubulação que vai vir das calhas, vai vir da telha e vai destinar essa água lá para a rua, tá? Tem projetos de alto padrão que a gente também tem um sistema de reaproveitamento de água da chuva, tá? É a cisterna, sistema de cisternas, tá bom, pessoal? Então, entra também aqui nesse projeto de água pluvial, né? Sistema de reaproveitamento de água da chuva, tá? Aqui também entra piscina, tá? O projeto hidrossanitário entra o projeto de piscina. Tem piscina que tem um sistema simples, porém tem piscinas que têm sistemas mais complexos, tem aquecimento, tá? Então vai entrar tudo nesse
nesse projeto hidrossanitário. Então, como vocês podem ver, o projeto hidrossanitário parece simples, mas não é, tá? É um projeto bem complexo, dependendo, né, do projeto arquitetônico, tá bom, pessoal? Então, acho que deu para entender. O projeto estrutural vai fazer todo o dimensionamento da estrutura, vigas, pilares, fundação, laje, e o projeto hidráulico vai fazer todo o sistema, o dimensionamento do sistema hidrossanitário. Água quente, água fria, esgoto, água pluvial, piscina, reaproveitamento de água da chuva, vai entrar tudo no projeto hidrossanitário, bom? Vamos lá para o nosso terceiro ponto aqui. A gente vai falar de projeto elétrico. Tá? Projeto elétrico, pessoal, eu não vou me adentrar muito, porque eu entendo pouco de elétrica. Essa é a verdade. Não adianta eu vir aqui querer falar algo que eu não sei, porque eu não sou bom com elétrica, tá? Mas, basicamente, o projeto elétrico ele vai fazer o dimensionamento do sistema elétrico da construção. Isso vai envolver disjuntores, qual que é o disjuntor específico para cada sistema, vai envolver a espessura do fio que vai ser utilizado no sistema, pontos de iluminação, pontos de tomada, ponto do quadro de distribuição ali do disjuntor. Então, todo o dimensionamento ele vai ser feito através do sistema do projeto elétrico, tá? Então, o projeto elétrico ele tem a função de fazer todo o dimensionamento elétrico da edificação, ok? Então, não vou ficar entrando por detalhes no projeto elétrico, porque não é algo que eu tenho afinidade, não é algo que eu saiba fazer, então também não vou ficar adentrando muito. Porém, uma coisa que eu gosto de ensinar aqui para a galera aqui, para os meus alunos lá da comunidade. Eu não faço projeto elétrico, eu não sei fazer projeto elétrico, mas eu ganho dinheiro com projeto elétrico. Às vezes tem cliente que chega a mim e fala, Gabriel, você sabe fazer projeto elétrico? Eu sei. Na verdade, eu não sei, mas eu tenho parceiros que fazem, tá? Então, eu vou vou falar algo para vocês aqui. Vocês anotem num papel e guardem para a vida de vocês. Depois que eu ouvi essa frase aí, eu fiquei mais feliz na minha vida. Você não precisa saber fazer o serviço. Você precisa ter o telefone de quem sabe, tá? Então, esse é o porém. Se um cara vir até você e falar, você faz projeto elétrico, você pode não saber fazer, mas se você tem alguém que faz para você, você pode entrar em contato com o cara, faz um orçamento, faz uma parceria e vocês dois ganham dinheiro com esse projeto, tá bom? Então, como eu disse para vocês, eu tenho parcerias com um projetista estrutural, com um projetista hidráulico e com um projetista elétrico. Na verdade, é a mesma pessoa que faz o projeto hidráulico e elétrico para mim, tá bom? Então, quando o cliente vem até mim, eu vejo que é um projeto maior, que necessita de um projeto, de projetos complementares, eu já passo o orçamento fechado para o meu cliente. Tá bom, projetista? Então, agora a gente vai falar do projeto de interiores, tá? Interiores. Esse projeto aqui, ele tem um pouco de diferença desses outros projetos. Primeiramente, vamos lá. Quando a gente está falando de construções residenciais ou comerciais, seja o que for, o projeto estrutural, elétrico, hidráulico, geralmente ele é obrigatório pela prefeitura, dependendo do tamanho da construção, como eu expliquei para vocês no começo da live. Tem prefeituras que construções acima de 100 metros, elas exigem, né, que sejam obrigatórios projetos complementares. Projeto interior, você não vai ver em lugar nenhum sendo obrigatório, por norma. Você não vai ver a prefeitura exigindo projeto de interior, você não vai ver o CREA exigindo projeto de interior. Tanto é que projeto de interior, ele nem é feito
ART, né? Ele nem é feito anotação de responsabilidade técnica. Por quê? Quando a gente faz um projeto arquitetônico, aprova na prefeitura, a gente tem que emitir uma ART ou uma RRT, ou seja, uma anotação de responsabilidade técnica daquele serviço. O mesmo funciona para o estrutural, para o hidráulico, para o elétrico, porém, interiores não tem. O projeto de interior ele é de extrema importância, porém, ele não vai ser um projeto que vai ser obrigatório, tá? Porém, ele é muito importante, principalmente para construções de alto padrão, tá? Principalmente. Por quê? Um projeto de interior, ele vai, como o próprio nome diz, ele vai definir o interior da construção. Ele vai fazer um projeto de interior. Por exemplo, se você tem um quarto, você quer fazer um interior, você pode fazer o projeto de interior somente de um quarto, tá? Então, você vai estar lá construindo uma casa, você quer fazer o projeto de interior, você quer, eu quero que o meu quarto seja feito um projeto de interior. O que vai ter nesse projeto de interior? No projeto de interior vai ser feito, né? O projeto da marcenaria, tá? Ou seja, o projeto dos móveis planejados vai ser definido no projeto de interior, né? Qual que é o tamanho do guarda-roupa? Qual que é o tamanho da porta do guarda-roupa? Qual que é o tamanho da gaveta, tá? Vai ser definido no projeto de marcenaria, tá? Os revestimentos, né? Porcelanatos, as pedras que serão utilizadas, os mármores, os granitos, serão definidos aqui no projeto de interior, né? A iluminação vai ser definida aqui no projeto de interior. O gesso, né? O detalhe do gesso. Então, tudo que envolve decoração, a própria decoração, a própria cores, né? Vou colocar aqui decoração, né? Objetos de decoração, tá? Vai envolver aqui esse projeto de interior. Geralmente, o projeto de interior, ele é o mais caro de todos esses, tá? Ele é o mais caro. Por quê? Porque é um projeto muito detalhado, ele é um projeto muito difícil de fazer, tá? Da mesma forma como eu disse, ele não é obrigatório. Geralmente, casas de baixo e médio padrão não é feito projeto de interior. Projeto de interior ele é feito geralmente em duas ocasiões. Falando de projetos residenciais, ele é feito geralmente em casas de alto padrão e ele é feito geralmente em apartamentos de alto padrão. Geralmente, pessoas que compram apartamentos, né, principalmente de alto padrão, ele contrata, né, arquitetos, né, para estar fazendo projetos de interiores. E o projeto de interior vai envolver tudo isso que eu falei para vocês, tá bom? Qual que é a minha recomendação? Se você está fazendo um projeto de alto padrão, eu recomendo que seja feito o projeto de interiores, principalmente da cozinha, e que esse projeto seja feito antes do projeto hidráulico e projeto elétrico, tá? Vou tentar encaixar aqui. Pronto. Então, se você está trabalhando com um projeto de alto padrão, o ideal é você fazer o projeto arquitetônico, você vir fazer o estrutural, você fazer o interiores, depois vir para o hidráulico e para o elétrico. Por quê? Vou explicar para vocês. Qual que é o principal erro? Qual que é os principais erros e desentendimentos que acontecem numa obra de alto padrão? São pontos elétricos e pontos hidráulicos de uma cozinha, tá? Então, eu recomendo fortemente que projetos de alto padrão seja feito interior, pelo menos a cozinha. Se o cliente não quiser fazer o restante do projeto de interior, não precisa fazer, mas pelo menos a cozinha seja feita. Porque quando a gente fala de cozinha, a gente está falando, vamos lá, vamos colocar aqui. Primeiro, o que uma cozinha tem que ter no mínimo? Tem que ter uma pia, certo? Então a gente está falando de um ponto hidráulico e um ponto de esgoto. Ponto de água fria e de esgoto. Provavelmente, se for uma cidade de alto padrão, vai ter que ter um aquecimento nessa pia, né? Seja um aquecimento elétrico, a gás, seja o que for, vai ter que ter um aquecimento, tá? Fora a pia, o que a gente tem? A gente tem fogão, né? Então, a gente tem um fogão que vai ter um ponto de gás, ok? Ou, se for um fogão elétrico, vai ter que ter um ponto elétrico. E esse ponto elétrico vai ter que ter uma carga diferente de uma tomada comum, tá? Uma tomada comum, ela
como eu falei para vocês, eu não entendo muito de elétrica, mas é uma coisa você fazer uma tomada para ligar uma lancheira. Outra coisa é um ponto de elétrica para você ligar um fogão de indução, né? Um fogão elétrico, por exemplo, tá? Porque o fogão elétrico vai consumir muito mais energia que uma lancheira, por exemplo, tá? Então, a gente está falando de um fogão que pode ser que precise de um ponto elétrico. A gente está falando de geladeira, a gente está falando de micro-ondas que consome, né, uma eletricidade diferente de uma tomada comum. A gente está falando de forno, tá? A gente está falando de lava-louças, que casa de alto padrão tem lava-louça, então vai ter que ter um ponto hidráulico e de esgoto para lava-louça. Então você está vendo que é muito detalhe. Chega na hora da obra, se você não tem especificado aonde vai ficar o fogão, se você não tem especificado qual vai ser o fogão, se vai ser um fogão elétrico ou um fogão a gás, se você não tem especificado o ponto que vai ficar a torre quente, né, que geralmente é o forno e o micro-ondas, se você não tem especificado onde vai ficar a geladeira, cara, isso vira um pepino gigante na obra. Gigante, gigante, gigante mesmo, tá? Então, projeto de alto padrão, projeto casa de alto padrão, que vai ter esses conflitos, cara, faz o seguinte, faz um projeto interior antes do projeto hidráulico e elétrico. Depois, quem for fazer o projeto hidráulico e elétrico vai fazer seguindo o interior. Ou seja, ele vai pegar o projeto interior, ele vai ver aonde ficou a geladeira, ele vai ver aonde ficou o fogão, qual que é o fogão, ele vai ver aonde está a torre quente, que vai ficar o micro-ondas, vai ficar o forno, ele vai ver aonde vai ficar a máquina de lavar louça, né? Para que o projeto hidráulico e elétrico seja feito em cima do interior, tá? Então, muito importante, isso aqui é pepino em obra, tá? Obra de alto padrão sem projeto interior, porque qual que é o comum? Comum é o projeto interior ele ser o último, tá? Então, é muito comum que seja feito o projeto arquitetônico, faça os projetos complementares, inicie a obra, com a obra iniciada, se faça o projeto de interior. É muito comum isso, tá? É muito, muito comum mesmo. Com a obra sendo executada, se inicia o projeto de interior, tá? Aí começa o problema, porque às vezes o projeto hidráulico e elétrico não foi feito pensando nos pontos do interior, tá? Aí chega na hora, faz o projeto de interior, muda muito. Então, o que eu recomendo para vocês é essa estrutura para projetos, para construções de alto padrão, tá? Então, projeto arquitetônico, projeto estrutural, interiores, pelo menos da cozinha, projeto hidráulico, projeto elétrico. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso nesse assunto aí de projetos complementares, tá? Tem outros projetos complementares, como eu disse para você, quando a gente está falando isso aqui, é mais projeto residencial, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de projetos comerciais, quando a gente fala de projetos comerciais, a gente está falando de outras coisas, tá? Então, às vezes, precisa de projeto de incêndio, tá? Sistema de incêndio, incêndio e pânico, projetos, existem outros projetos, tá? Que geralmente é exigido quando você tem outros níveis de projetos. Aqui eu tô falando mais do nível que eu trabalho, que são projetos residenciais, tá? Agora quando é projetos, por exemplo, de uma torre com vários apartamentos, por exemplo, tem que fazer projeto aqui elétrico para mandar para a concessionária, né, ali de energia. Por exemplo, aqui na região que eu moro é a Copel. Então, se você vai construir um prédio, você tem que mandar um projeto para a concessionária para aumentar a carga. Imagina um prédio com 20 lajes, cada laje tem 4 apartamentos, 80 apartamentos, fora o condomínio. Então, é uma carga gigantesca de energia que aquele espaço vai ocupar, né? Vai utilizar de energia. Então, a concessionária ela tem que aumentar a carga, às vezes colocar um transformador, tá? Então, isso daí, quando a gente fala de projetos maiores, projetos comerciais muito grandes, projetos
industriais, né, que eu não falei aqui, mas indústria, projetos comerciais, industriais ou residenciais de multifamiliares, né, que daí engloba torres, né, conjuntos habitacionais muito grandes, aí, obviamente, vai precisar de outros projetos que serão obrigatórios aqui, tá bom? Porém, o intuito aqui é falar mais de projetos residenciais, e o objetivo foi falar sobre projetos complementares. Eu acredito que deu para ter uma noção boa aqui quem assistiu a live, tá? Então, live que vem a gente vai falar sobre aprovação de projetos na prefeitura. Quem trabalha com projeto arquitetônico sabe que aprovação de projeto na prefeitura é muito importante, tá bom? A gente vai falar para que serve a programação de projeto na prefeitura, como aprovar o projeto na prefeitura, quais os principais desafios de aprovar um projeto na prefeitura. Fala tudo que vocês pensar sobre aprovação de projeto na prefeitura. Eu vou falar, né, na live que vem, tá bom? Live que vem vamos ver aqui, dia 18, né? Dia 18 de novembro, tá? A gente vai falar sobre a aprovação de projetos na prefeitura, tá bom, pessoal? Então, recapitulando. Aqui, vou falar. Deixa eu pensar aqui o que eu ia falar. Já me deu um branco aqui. Final de live, minha garganta já tá doendo. Mas vamos lá. Se você quer aprender a fazer um projeto arquitetônico completo no Revit, utilizando o Revit, clica no link da descrição do vídeo. Lá você vai ter acesso ao nosso método dos 21 passos. Lá você vai aprender a fazer um projeto arquitetônico completo, utilizando o Revit em menos de 2 horas. Você também vai ter acesso ao nosso curso de Revit na prática e renderização no Lumion, curso de estudo preliminar e aprovação de projetos na prefeitura. Você vai ter um treinamento completo para poder trabalhar com projetos arquitetônicos, tá? Então, clica no link da descrição do vídeo. Lá você vai ter acesso aos nossos treinamentos, vai ter acesso ao nosso método e aos nossos treinamentos, tá bom? Se inscreva no canal, clique aqui já se inscreva no canal, que você vai aprender muito sobre projetos arquitetônicos e Revit. E também já siga a gente lá no Instagram, tira essa foto que você está assistindo essa live, tira a foto aqui e manda pra gente lá, marca a gente lá no Instagram, porque é muito importante para nós, tá bom, projetista? Então, obrigado pela sua atenção, obrigado por estar aqui conosco e eu aguardo vocês na próxima live, tá bom? Da semana que vem, beleza? Muito obrigado e até a próxima live.